Há pouco tempo atrás, comprar uma casa, um carro, casar e ter filhos era o sonho de todo brasileiro médio, considerando o ápice da vida adulta. E era possível conquistar tudo isso com apenas 2 ou 3 salários mínimos, que giravam em torno de 300 a 500 reais. E dentro dessa realidade, com força e dedicação era possível. Era trabalhoso, mas era possível. Para se ter uma base do que está acontecendo, entre os anos 1990 a 2010, era possível comprar uma casa simples, investindo o valor de 20 a 100 mil reais. Algo que com certeza não é barato, mas era muito mais possível que hoje, onde para comprar uma casa ou um apartamento no mesmo tamanho, é preciso desembolsar de 2 a 3 vezes mais. E com as flutuações da economia, inseguranças ainda aumentam a possibilidade de perda do bem dentro do investimento, pois nunca saberemos o dia de amanhã. Tá, mas precisamos mais que isso. E como foi a mudança em relação à alimentação? Olha, eu vou te mostrar esse encarte que eu encontrei no próprio Google de um mercado nos anos 2000, onde 400 gramas de leite em pó custava R$ 2,99 e o salário mínimo na época era R$ 151 reais, e o produto equivale a 1,09% do salário da época. E hoje a lata custa aproximadamente R$ 18 reais, o que equivale a 1,03% do salário mínimo atual, o que mostra que alguns itens alimentícios sofreram um reajuste equivalente. Mas não vivemos apenas disso, mas de serviços e produtos. Agora, sabendo que tudo teve um reajuste, entre aspas, claro, vamos entender por que o número de casamentos está diminuindo e quais são os fatores que estão contribuindo para o declínio do matrimônio no Brasil. Antes de começarmos, quero deixar claro que esse vídeo será uma análise simples de cada um desses fatores, pois existem muitos pontos sensíveis que vão muito além da economia, mas também é algo cultural. Então se prepara, porque eu sou F. Então vamos para a história. A inflação. Quero começar por um ponto muito óbvio que tem feito as pessoas desistirem de construir uma família, ou até mesmo buscar conquistar seus sonhos, que é a inflação. E basicamente, o impacto que a inflação tem na economia é reduzir o valor de compra do nosso dinheiro. Então, se antes era possível comprar 10 pães com R$1, a inflação dos últimos anos foi tão alta que conseguiu reduzir esse efeito para 3 pães por R$1. E sei que existem alguns lugares que a situação está pior ainda, mas esse foi apenas um exemplo do impacto gerado. Agora imagina o que a inflação pode causar em outros bens que necessitavam de estudo e um planejamento maior, como a compra de um carro, que no Brasil sempre foi considerado um objeto de status, o que é muito diferente de outros países que costumam ser necessidade, como Estados Unidos, Europa e outros países mais desenvolvidos. A cada ano, pensar em comprar um carro se tornou um suicídio programado, onde a inflação joga os juros do financiamento lá pro alto e no final acaba pagando mais de 2 carros. E como estamos falando do Brasil, a segurança nunca foi nosso ponto forte, nem segurança pública, nem segurança econômica. Então é possível perder seu bem em um assalto ou até mesmo por mudanças no governo, que possam gerar desemprego, e vender o carro será uma fuga para não entrar em um buraco mais fundo ainda. Olha, eu vou trazer uma pequena comparação para vocês, e não é nem preciso pesquisar muito. O Gol, lançado em 2010 na sua versão básica, estava em torno de R$ 24 mil e era considerado um carro popular. Hoje, pesquisando esse mesmo modelo, com mais de 12 anos de uso, é possível encontrar a tabela FIPE no mesmo preço ou até mais caro. Aí você pode pensar, mas o salário mínimo em 2010 era mais ou menos R$ 500, hoje é R$ 1.300. Então teve reajuste. Olha, realmente teve, mas imagina que buscar um carro popular nos dias de hoje se tornou algo muito mais complicado, pois um carro popular com uma duração inferior pode custar 3 vezes mais na sua versão mais básica, sendo que o salário mínimo não teve o mesmo reajuste. E só nesse exemplo você já entendeu o porquê os brasileiros estão sonhando menos com um futuro melhor.
E não preciso nem falar que comprar uma casa própria está mais difícil ainda. E quando se consegue algo, são os apartamentos pequenos e super inflacionados. E ainda ficaria preso ao resto da vida a um condomínio. E caso não pague, o destino será o mesmo de um financiamento. E galera, vale a pena ressaltar que eu estou falando sobre a classe média para a classe baixa, onde a renda familiar vai de R$ 1.500 a R$ 4.000. Então, abaixo desses valores, a situação fica mais complicada ainda. Até para viver sozinho será um desafio. E se você se identificou com esses fatos, deixa aí nos comentários e me conta a sua história, porque eu ainda não terminei. A cultura. Até agora entendemos o impacto que a economia tem sobre a sociedade e como muda o rumo de toda uma nação. E não quero entrar em viés político do que deve ser feito, pois existem muitos fatores a serem considerados. Então vamos manter de uma maneira mais ampla. Olha, culturalmente o Brasil, por ser um país católico cristão, muitas famílias possuem uma base do casamento, onde é um dever do ser humano construir uma família e multiplicar a descendência. Mas nos últimos anos, alguns fatos culturais têm mudado a visão dos mais jovens, seja por influência da mídia ou até mesmo por não ter escolha. Um exemplo é a idade média que os homens e as mulheres estão escolhendo se casar, porque a cada década está aumentando cada vez mais. E se você acha que é apenas pelo fator econômico, está enganado, pois em países desenvolvidos esse reflexo também é visto, como nos Estados Unidos. Mas precisamos entender se isso é algo bom ou ruim. Mas vamos lá, como mencionado no vídeo sobre a Índia, o país está em um crescimento elevado de sua população, se tornando o país mais populoso do mundo. Mas com isso vem os impactos sociais e econômicos, onde a maioria da população se condena a viver em condições de sobrevivência, pois não pode centralizar seus esforços em se desenvolver e ter um futuro melhor. E hoje na nossa cultura tem mostrado que é mais importante se desenvolver, o que torna o casamento nada atrativo, pois o investimento no casamento pode ser usado de forma mais produtiva. Mas junto disso vem um problema, pois muitos jovens buscam tanto se desenvolver que quando conseguem chegar aonde queriam ou aonde podem alcançar, se tornam incapazes de construir uma família. E quando uso o termo família, é um casal com filhos. Caso contrário, considerarei apenas um casal. Olha, eu quero trazer exemplos para não deixar essa informação no ar. Um jovem que terminou seu ensino médio aos 18 anos e terminou sua faculdade aos 23, nesse período ele estagiou, trabalhou, continuou estudando e se especializando para conseguir sair da média da sociedade. E ele conseguiu alcançar uma boa posição aos seus 30 anos. E agora ele sente que sua vida está decolando, então ele precisa dar mais um pouco de si, mas o tempo passa rápido e chega entre os seus 33 e 36 anos, e essa idade não é considerada velha, ok? Mas agora vamos colocar a bagagem econômica e social que já foi falada lá atrás, como o preço de um carro, o preço de um apartamento com um condomínio mediano e agora a responsabilidade de colocar uma criança no mundo. E claro que se conseguir, porque é difícil se dedicar ao trabalho, pois o mundo não para. E ao mesmo tempo que esse casal precisa ser referência para uma criança que está entrando em um mundo que engole aqueles que ficam para trás. Acho que vou parar por aqui porque vocês já entenderam. E é só trazer esses fatores que alguns podem ter até ansiedade, mas infelizmente é a realidade de muitos. E galera, eu estou considerando apenas aqueles que têm uma bagagem para pensar no futuro, porque sabemos que quanto menos conhecimento, menos isso vai ser uma preocupação futura de uma família. Por isso que vemos pessoas de baixa renda e pouco estudo que possuem muitos filhos e depois pensam como crescem as crianças, o que torna um ciclo vicioso onde a sociedade não consegue evoluir. Olha, eu trouxe o exemplo de um homem. No caso das mulheres, ainda existem outros fatores biológicos que trazem a necessidade de adiantar e a necessidade de ter filhos, pois biologicamente a capacidade de ter filhos diminui com o tempo, e claro que isso pode aumentar ou diminuir de acordo com a saúde de cada indivíduo. Então uma mulher que quiser seguir nesse mesmo percurso que o homem seguiu, além de ter todo esse mesmo peso, ainda terá o fator da fertilidade. E sei que esse acaba sendo um tema polêmico, mas precisamos refletir sobre
sobre. Olhando todos esses pontos, realmente fica difícil pensar em casar. E é por isso que no Brasil e no mundo tem crescido cada vez mais a união estável, onde pessoas se juntam para morar juntos e dividir as contas, como forma de teste para saber se é possível manter, e para outros é por falta de opção. Então dividir os custos de uma moradia com amigos ou até um parceiro se torna uma opção mais viável. E psicologicamente o peso é menor, mas até nesses pontos estão mudando, pois a união estável é considerado o mesmo que um casamento, apenas sem a burocracia exigida no casamento. Agora vamos entrar em um paradoxo. A economia faz com que as pessoas não queiram se casar, pois a responsabilidade afetiva e financeira é muito grande, ao mesmo tempo que os poucos que escolhem se casar por escolha ou escolhem se juntar por necessidade vão sofrer um impacto da economia. E muitos estudos dizem que uma das maiores causas de divórcio são por causa de questões financeiras, mas essa é apenas a chave inicial, porque acaba sendo uma peça de um dominó que revela muitos outros pontos. Estarei fazendo uma conexão entre as principais razões do divórcio e o financeiro. Claro que isso não é uma regra, né, galera? É apenas um exemplo. João, um jovem de 24 anos recém-formado, se casou com Maria de 22 anos, que está em seu último ano de faculdade. Os dois estão felizes, vivendo com 4 salários mínimos, que equivale a R$ 4.000, sendo que um salário vai para a faculdade da Maria, 2 para casa e 1 sobra para o lazer. O problema é que o país está passando por instabilidade política e todos são afetados, e o custo da casa aumentou, pois agora são 2 salários mínimos e meio que vão totalmente para casa, e sobra apenas meio salário mínimo para o lazer. E esse acontecimento fez com que João e Maria se empenhassem mais no trabalho, reduzindo o tempo juntos, mas ao mesmo tempo aumentando o cansaço, mas reduzindo a intimidade, a parceria e a falta de apoio um para o outro. Vocês já entenderam onde isso vai chegar, né? Mas vamos continuar a história, e deixa a curtida porque esse vídeo tá dando trabalho. Se passam 3 anos nessa rotina, e por falta de planejamento, Maria acaba ficando grávida, e nasce Pedro, o primeiro filho do casal, e provavelmente o último. E se eles precisarem investir mais para ter mais retorno, agora esse custo se tornou maior ainda, obrigando o casal a se mudar para um bairro mais simples e uma casa muito mais simples e longe do trabalho, o que causou mais estresse ao casal, que agora precisa se dividir para pagar as contas e cuidar do Pedro. E isso tudo sem considerar escola, plano de saúde, eventuais problemas que ninguém está isento de passar, além de reajustes de aluguel, necessidade de manutenção, e por causa disso a rotina se tornou muito pesada, pois a cada ano o governo está tomando medidas erradas que está reduzindo o poder de compra dos antes considerados classe média. Vou resumir essa história. No final, o financeiro consegue impactar e trazer os principais fatores para o divórcio, pois nem todos estão mentalmente preparados para lidar com essa situação. Ainda mais que estamos vivendo no mundo do fast food, onde tudo precisa se resolver rapidamente, então qualquer coisa longe disso se torna impensável. E é bom pontuar que as gerações anteriores, como nossos pais e avós, também passaram por isso, mas pelo mundo se tornar cada vez mais globalizado e frenético, as pessoas se tornam cada vez mais pressionadas, causando transtornos, vícios e outros problemas mentais e físicos. E se você chegou até aqui e está entendendo a mensagem do vídeo, deixa aí nos comentários, pois como eu falei no começo, existem muitos outros fatores que estão impactando o número de casamentos no país. E lembra do Pedro, o filho do casal? Por esse impacto do divórcio, ele já cresce com uma experiência negativa, trazendo uma visão de mundo perigosa e assustadora sobre o casamento. Essa breve história infeliz é rara de acontecer, mas acontece todo dia, a todo momento. E por mais que seja mais propensa a acontecer aos menos afortunados, isso também acontece aos que possuem grande patrimônio. Talvez não exatamente na mesma escala, mas as finanças e a falta de visão e compromisso têm tornado a situação cada vez pior. E vale refletir, pois não se trata de governantes ou sistema, porque isso é apenas um reflexo de como está a sociedade, que está cada vez mais doente.
Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: você está preparado para onde o mundo está indo e principalmente para onde o Brasil está indo? Aí eu pergunto para você, quantos filhos você tem ou pretende ter? Preciso lembrar que esse vídeo é apenas uma análise simples do que está acontecendo, porque culturalmente existem outros fatores que têm impactado, como feminismo, red pill, violência, dentre outros fatores. Assim, eu não quero te desanimar, eu espero que você tenha um futuro abençoado e próspero, mas precisamos falar da realidade. E hoje eu estou polêmico, hein, galera? Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.